Galera, então bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Estou aqui para regravar mais dois vídeos. Na realidade um eu já gravei, agora vou gravar o outro. Até agora não sei o motivo, que teve dois vídeos que apresentou problemas. Foram eles: atividade 38, vídeo 1, eu já gravei esse vídeo. Agora eu vou gravar o vídeo 1 da atividade 42. Bom galera, a atividade 42 faz referência às relações métricas no triângulo retângulo. O que são relações métricas? São algumas fórmulas matemáticas relacionadas ao triângulo retângulo. Tem que ser triângulo retângulo. Então esse triângulo, estou fazendo pequenininho porque eu vou apagar. O triângulo retângulo necessariamente tem que aparecer um ângulo de 90 graus. O que eu vou fazer com esse triângulo? Eu vou girar de tal forma que a hipotenusa, esse maior lado, fique na parte de baixo, para a gente poder montar as fórmulas. E esse 90 graus eu vou jogar lá em cima. Então aqui nós temos o mesmo triângulo retângulo, eu aumentei para a gente ter mais espaço e eu coloquei na posição que eu quero, deixando a hipotenusa, deixando o maior lado aqui embaixo. Galera, nesse triângulo eu vou dividir ele. Dividir não significa dividir no meio, eu vou dividir em duas partes. Galera, eu vou dividir esse triângulo de tal forma que a partir do vértice, a partir do 90 graus, eu vou fazer um traço sendo perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Necessariamente tem que formar o ângulo de 90 graus. Se a gente fazer isso, nós teremos três triângulos retângulos. Eu já tenho o primeiro, que é o triângulo total, triângulo inteiro, e cada uma das partes também vai ser um triângulo retângulo. Aqui vai ficar 90 graus, aqui também 90 graus. Então eu tenho o triângulo grande, o primeiro triângulo, aqui eu tenho o segundo triângulo, aqui nós temos o terceiro triângulo retângulo. São 13 então. Nós temos uma série de aplicações nessa matéria. Se você pode pensar no telhado, você pode pensar entre distância, entre pontos, entre cidades. Então nós temos várias aplicações. Galera, eu não vou explicar detalhadamente a origem de cada fórmula, senão o vídeo vai ficar extremamente extenso. Eu vou explicar a fórmula e como que nós vamos decorar esta fórmula. A gente consegue deduzir através de semelhança, desenhando os três triângulos na mesma posição. Feito isso, usando o teorema de Tales, uma fração igual a outra, multiplicando em cruz, nós vamos deduzir 4 fórmulas. Eu vou passar 8 para vocês. Uma é por lógica, a mais simples de todas. 4, derivada de semelhança, que é multiplicando em cruz. E 3 são derivadas do teorema de Pitágoras. Galera, em exercícios serão números. Aqui eu vou colocar letras. Geralmente nos exercícios vão aparecer duas medidas e a gente consegue calcular as outras 6. Mas que 6? Se você prestar atenção, ó, nós temos 6 medidas. Aqui eu tenho a primeira medida, esse lado do triângulo. Eu tenho uma segunda medida, que é este lado do triângulo. Aqui eu tenho uma terceira medida, que é o lado total do triângulo aqui de baixo. Aqui eu tenho a quarta medida, esse pedacinho. Aqui eu tenho a quinta medida e a sexta. Galera, por direitos autorais, alguns livros apresentam de uma forma, outros de outra. Eu vou mostrar para vocês do jeito que a maioria dos livros didáticos apresentam. O caderninho do aluno apresenta uma pequena variação por direitos autorais, mas que na prática não muda em nada. Galera, então aqui eu tenho o triângulo grande total, surgiu desse triângulo. Aqui pelo teorema de Pitágoras, quando eu deduzi para vocês, eu chamei este lado aqui de A, esse de B, esse de C. Fazendo o giro, eu vou colocar na mesma posição. Então aqui nós teremos o A. Então quem que é o A? Vai ser a parte de baixo inteirinha do triângulo grande. Em exercício serão números. Para ficar em ordem alfabética, este lado aqui eu estou chamando de B. E este lado aqui estou chamando de C. Então aqui eu já tenho 3 medidas. O A aqui embaixo, B, C. Vai ficar em ordem alfabética. Primeiro vem o B, depois vem o C.
Agora, cada uma dessas partes, galera, não necessariamente são iguais. Se as duas partes forem... Nossa! Se as duas partes forem iguais, o exercício fica sem graça, fica muito fácil. Então, geralmente, são medidas diferentes. Para ficar em ordem alfabética, esse pedacinho que eu estou chamando de M, esse daqui estou chamando de N. Se você, conforme a videoaula que você estiver assistindo, o professor for muito técnico, vai falar projeção ortogonal do segmento B sobre a hipotenusa A. Galera, na prática, o que significa isso? Se você imaginar um sol aqui em cima, a sombra que é o lado B está fazendo aqui é o M. É isso, é uma sombra. A sombra aqui do C, se eu colocar um sol aqui em cima, este lado do telhado vai projetar esta sombra M. Mas isso não vem ao caso no momento. Então aqui nós já temos 5 medidas. E esta última aqui estou chamando de H. Galera, se fica muito parecido o meu B com H, só peço desculpa, que minha letra meio é complicada mesmo. Galera, sinceramente, eu não sei da onde que surgiu a letra, ou o porquê de usar a letra M e a letra N. Não sei dizer para vocês. Já cansei de procurar, nunca achei o motivo de ser o M e o N. O A, B e C são as primeiras letras do alfabeto, faz sentido. E este H nada mais é do que a altura do triângulo. A altura em inglês, I começa com H. Agora o M e N, não sei dizer para vocês o porquê de usar essas duas letras. Podia ser D, E, não importa. Mas a maioria dos livros apresenta dessa forma, estamos apenas seguindo. Galera, eu falei para vocês que são 8 fórmulas. A primeira delas é por lógica. Como? Se eu somar esta parte com esta, nós temos o total. Então o A vai ser igual a M mais N. Cabe aqui? Então aqui eu tenho a primeira fórmula. A igual a M mais N. Em exercício serão números. Então isso aqui vale, por exemplo, 4. Aqui vale 7. O A vale 4 mais 7, 11. Normal, óbvio. A segunda fórmula, ela é derivada do teorema de Tales. A parte de semelhança. Se eu dividir esse triângulo em 3, multiplicando em cruz, nós chegamos à conclusão que B ao quadrado igual a M vezes A. Então aqui eu vou usar apenas essa parte da figura. BMA. Então a segunda fórmula, B ao quadrado igual a M vezes A. A terceira fórmula é igualzinha, porém ela é espelhada, vai ficar no outro lado da figura. CNA. C ao quadrado igual a N vezes A. BMA, CNA. Então as duas são simétricas. A quarta fórmula, ela acontece aqui dentro da figura. Então vai ficar H ao quadrado igual a M vezes N. Galera, em exercícios eu sempre aconselho vocês a tentar usar o máximo possível dessas 4 fórmulas. Eu tenho 6 letras. Dessas 6 letras a gente conhece 2 números e a gente consegue calcular os outros 4. Usando 8 fórmulas. A gente tem que... A palavra-chave é criatividade. Olhando o que a gente tem, o que a gente precisa. Fazendo isso você vai... essa fórmula, posso usar essa ou essa. Qual que é mais fácil? Nem todos os exercícios têm um caminho lógico, óbvio. Mas a dica que eu dou para vocês é sempre tentar resolver primeiramente nessas 4 fórmulas, que são as mais fáceis, porque tem apenas uma multiplicação, uma raiz ou uma potência para ser resolvida. É a forma mais simples de ser usada. A próxima fórmula, a gente vai esquecer o M e o N, vai trabalhar com o resto da figura. Então vai ficar AH, AH. Então, ó, AH, a forma que eu decorei as duas letras que começam com a letra A, AH, igual a B vezes C. Galera, esta, a quinta fórmula,
É a única que a gente precisa de 3 números para a gente calcular o 4. As demais, a gente tem 3 letras. A gente conhece 2, a gente calcula a terceira. Então aqui essas 4 fórmulas, a 2, a 3, a 4 e a 5, vêm de semelhança. Multiplicando em cruz a gente chega nessa conclusão. Depois as últimas 3, vem do Teorema de Pitágoras. Nós temos 3 triângulos. Aqui o triângulo grande, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Usei o Teorema de Pitágoras, aqui 90 graus, a hipotenusa vale A. E aqui eu tenho os dois catetos, B e C. A 7ª fórmula, eu vou colocar Pitágoras, vou aplicar Pitágoras nesse triângulo. Aqui eu tenho 90 graus, a hipotenusa B. B ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Ou se inverter os catetos, aqui não tem problema nenhum. H ao quadrado mais M ao quadrado. E a última fórmula, vou usar Pitágoras nesse último triângulo. 90 graus, a hipotenusa vale C, então vai ficar C ao quadrado igual a N ao quadrado, que é um cateto, mais H ao quadrado, que é outro cateto. H ao quadrado mais N ao quadrado. Então tá aqui as 8 fórmulas. Eu vou disponibilizar para vocês no material essas 8 fórmulas. E um detalhe importante. Eu vou apagar a lousa e vou mostrar para vocês como nós vamos aplicar. No vídeo 2 vou aplicar em exercícios. Então essas 8 fórmulas eu estou colocando para vocês no material. Não precisa notar daqui dessa bagunça que eu fiz não. E a ideia é a seguinte. Galera, na hora de resolver exercícios, sempre procure colocar o exercício dado exatamente na mesma posição desse triângulo que eu acabei de mostrar para vocês. Aí você vai comparar parte por parte para você resolver o exercício. Então, de repente, ó, coloco um exercício desse tipo para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão girar esse exercício, deixando na mesma posição que eu fiz no anterior. Vou pegar uma postura aqui, ó. Então vai ser mais... Eu vou pegar o desenho que está nessa posição, eu vou fazer isso com ela, de tal forma que a hipotenusa fique na parte de baixo, e esse único ponto que sai 3 retas, fica lá em cima, fica no ponto mais alto. Então, faltou esse. Galera, a hora que você faz isso, não tem problema nenhum você misturar o 4 com o 7. Quiser colocar o 4 aqui, você coloca. Quiser colocar o 4 aqui, você coloca. Tanto faz. Vou ter colocado as duas formas para mostrar para vocês. Se eu colocar o 4 aqui, 7, 7, 4. Bom, agora que vocês têm que ficar atentos. Se eu coloquei o 7 embaixo do 7, ó, do mesmo lado da figura, nós temos o X. Então aqui, eu coloquei o 7. Eu não posso colocar o X aqui, porque se eu colocar aqui, vai ficar o 4 com o 7, com o 4 com o X junto. Então tem que colocar o X aqui, ó, vai ficar no mesmo triângulo. Se eu coloquei deste lado, o X tem que ficar aqui, tem que ficar sempre junto com o 7. Aí vocês vão pegar aquelas 8 fórmulas, tentar usar para tentar calcular o X. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, hein? Até mais, galera. Espero ter ajudado. Falou, obrigado, hein?